Às 8h17 da manhã, o ar em Seul parecia pesado, quase imóvel. O céu cinzento, as ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior, e um grupo de repórteres aguardava do lado de fora do prédio da Suprema Corte com olhos fixos na tela gigante montada de última hora. Quando o letreiro apareceu, divulgação oficial, caso Yu Minglong, o murmúrio coletivo cessou. Um silêncio quase ritual tomou conta do lugar. E então, a tela escureceu. O vídeo, de 37 minutos e 46 segundos, começava com um ruído abafado de passos, depois um gemido distante. Em seguida, a imagem, uma sala estreita, de paredes sem janelas, iluminada apenas por uma lâmpada amarelada que tremia. No centro, Yu Minglong, um dos artistas mais amados da Coreia, era empurrado para dentro por duas figuras encapuzadas. Sua respiração era curta, o rosto pálido, e gotas de suor desciam pela têmpora. Ele tentava se apoiar na parede, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o próprio corpo. Quando o vídeo foi transmitido ao vivo para o país inteiro, ninguém acreditou no que via. Por anos, o caso havia sido um enigma, cercado de rumores e meias-verdades. Agora, cada frame parecia um soco no estômago. 11 pessoas, entre homens e mulheres, cercavam Yu como predadores ao redor de uma presa ferida. O público já esperava violência, mas não o que veio a seguir. Durante longos minutos, os agressores não se moveram, apenas o observavam, trocando olhares silenciosos. Era como se esperassem um sinal. Um ambiente captado pela gravação, um zumbido elétrico e respirações nervosas, amplificavam o desconforto. Um perito forense, entrevistado posteriormente, confirmou: não há cortez, não há manipulação. E material bruto. Cru. Real. De repente, uma voz rompeu o silêncio. Grave, firme, carregada de rancor. Você achou que sua fama ia te proteger? Disse o homem identificado como Gao Ail, ex-assistente de produção. Todo mundo vai saber a verdade hoje à noite. A frase ecoou na sala de transmissão, e as redes sociais entraram em colapso. Milhões de espectadores digitaram ao mesmo tempo: que verdade! A tensão aumentava. Yu Minglong, encurralado, tentava entender o que acontecia. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. E então, outra voz surgiu, mais distante, quase como um comando vindo de fora da câmera. Técnicos de áudio confirmariam depois que essa voz não pertencia a nenhum dos 11 presentes. Agora, dizia o comando. Logo após isso, os agressores avançam. Tira uma folha de papel amassada do bolso e exibe diante da câmera. Assine. Com face. O rosto de Yu se contorceu. Ele balançou a cabeça, lágrimas escorrendo, os lábios formando palavras inaudíveis. Mais tarde, especialistas em leitura labial confirmaram o que ele disse: não é verdade. Não é verdade. A recusa foi seguida por risadas. E então, outro agressor, visivelmente alterado, aproximou-se e sussurrou: diga a eles o que você fez para chegar tão alto. Diga quem você sacrificou. Essas palavras mudaram o rumo de tudo. Quando o vídeo foi pausado pela primeira vez na coletiva, a juíza principal da Suprema Corte retirou os óculos e respirou fundo antes de dizer: este trecho comprova o elemento de coerção psicológica. Mas fora das paredes da justiça, o impacto foi devastador. Na internet, milhares de fãs começaram a especular sobre o segredo horrível mencionado no vídeo. Fontes internas do tribunal confirmaram ao CEO Daily investigativo que o vídeo havia sido recuperado de um servidor criptografado da antiga Agência de Segurança Cibernética, sob o selo sigilo nível 5. Um analista técnico, sob anonimato, revelou: parte do arquivo original estava marcada com o código interno S19, script executado. Isso sugere que os agressores seguiam instruções escritas, uma espécie de roteiro. Nos minutos seguintes, o vídeo mostrou algo ainda mais perturbador. Entre os gritos e empurrões, era possível ouvir um som metálico,
como o clique de um microfone sendo ajustado. Um perito criminal afirmou que esse som corresponde ao modelo de microtransmissores usados por equipes de gravação profissionais. Não há dúvida, alguém estava registrando tudo com intenção de divulgação posterior, disse o relatório pericial obtido pela imprensa. Quando Yu Minglong cai de joelhos, exausto, o sangue escorrendo do canto da boca, uma das mulheres o insulta. Conte aos seus fãs quem você realmente é. Outra complementa: você construiu um império de mentiras, e esta noite ele queima. Yu tenta erguer o olhar. E o que acontece a seguir se tornaria um símbolo. Ele encara a câmera, os olhos marejados, e sussurra: mesmo que eu morra aqui, a verdade vai queimar todos vocês. Essa frase, que ecoou pelos corredores do tribunal, se tornaria o grito de guerra de milhões. Os analistas confirmaram: a gravação é autêntica, e o áudio corresponde exatamente à voz original de Yu Minglong. A Suprema Corte classificou o momento como ponto de inflexão moral do caso. Mas havia algo mais, algo que ninguém esperava. Um detalhe que passou despercebido até o final da gravação: o som sutil de folhas sendo viradas, diferente do papel da confissão forjada. Técnicos do Laboratório Nacional de Mídia Forense identificaram essas páginas como parte de um documento de formato diferente, grosso, plastificado, com o ruído característico de dossiês oficiais. Depois, uma fonte próxima à investigação revelou com exclusividade ao Yonhap News: durante a análise de frequência, detectamos sons que não pertenciam ao ambiente imediato. Descobrimos que o vídeo capturava o momento em que um dos agressores consultava instruções impressas enviadas de fora. O público ficou em choque. O caso Yu Minglong já não era apenas um assassinato brutal. Era uma execução controlada, planejada, roteirizada. O Ministério Público confirmou em nota: fragmentos de mensagens e instruções digitais foram encontrados em dispositivos associados aos suspeitos. O vídeo não é um registro acidental, mas parte de uma operação coordenada. Enquanto os peritos dissecavam os quadros finais, algo arrepiante emergiu. No segundo 37:12, a imagem se desfoca por um instante, revelando o reflexo de uma pessoa fora do círculo principal, alguém observando de longe, possivelmente com uma câmera auxiliar. O rosto é indistinto, mas a silhueta corresponde à de um homem de terno, identificado por especialistas de segurança como perfil executivo. O relatório técnico da Suprema Corte, vazado na noite seguinte, revelou a descoberta com uma única frase: o vídeo não mostra apenas 11 agressores. Mostra também o fantasma de quem os comandava. Do lado de fora do tribunal, o ar de Seul parecia mais frio. As pessoas seguravam velas, os rostos refletindo raiva e tristeza. Ele foi destruído porque sabia demais, dizia um cartaz. As ruas se encheram de vozes. As câmeras, que antes serviram para humilhar, agora serviam para testemunhar. Quando a transmissão terminou, havia mais dúvidas, e Yu Minglong não foi apenas morto. Ele foi apagado, e, mesmo assim, sua última frase incendiou o país. A verdade, finalmente, começava a arder. 3 dias após a divulgação do vídeo completo, Seul amanheceu sob um céu sem cor. O vento que soprava pelas avenidas de Gangnam parecia carregar o peso de algo maior que o escândalo, um pressentimento coletivo de que o caso Yu Minglong ainda estava longe do fim. Nos cafés, nos escritórios e nas redações, o nome dele ecoava como uma oração e uma maldição. E foi nesse silêncio inquieto que começaram a surgir as primeiras informações sobre o que realmente havia por trás daquela gravação. Um repórter investigativo do Anchor Herald, sob anonimato, relatou ter recebido um pendrive enviado de uma conta criptografada de Hong Kong. O remetente, identificado apenas como H, dizia ter trabalhado como técnico de som em um projeto secreto vinculado ao caso. Dentro do dispositivo havia fragmentos de áudio, planilhas financeiras e uma pasta com o nome Projeto Lucidez. Esse dossiê, confirmado posteriormente por fontes do Ministério da Justiça, expunha conexões entre as agências de talentos, empresas de investimento estrangeiras e figuras políticas de alto escalão. De acordo com o documento, o vídeo dos 11 não era um ato isolado de violência,
mas parte de um plano meticulosamente executado para destruir reputações e eliminar testemunhas que ameaçavam um sistema de manipulação da indústria cultural. Yu Minglong, segundo o arquivo, havia descoberto a existência de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de produção cinematográfica e campanhas eleitorais. Em uma das mensagens recuperadas, atribuída a um executivo identificado apenas como FQ, lia-se: "Ele viu demais. Se falar, todos cairemos." O investigativo jornal teve acesso exclusivo a uma parte do relatório confidencial da Suprema Corte. Nele, consta que Yu Minglong havia contatado um jornalista 2 dias antes de desaparecer. O repórter, An Yun, confirmou em depoimento: "Ele me entregou uma pasta azul com recibos e nomes. Disse apenas: se eu não aparecer até domingo, mostre ao público." Essa pasta jamais foi encontrada até agora. Na semana seguinte à divulgação do vídeo, a polícia realizou uma busca na antiga residência de Yu Minglong, no bairro de Mapugu. Sob as tábuas do piso, dentro de um compartimento de concreto, encontraram um arquivo lacrado com fita de segurança e uma etiqueta com as iniciais YML e o conteúdo, mantido sob sigilo judicial, vazou parcialmente para a imprensa. Eram 34 páginas de anotações, assinaturas digitais e e-mails trocados entre membros da indústria. O documento comprovava que Yu estava prestes a expor uma rede de corrupção que envolvia ao menos 3 agências de entretenimento, 2 bancos e um fundo internacional com sede em Singapura. Uma fonte próxima à investigação revelou: Yu Minglong foi atacado não por vingança pessoal, mas porque representava uma ameaça sistêmica. Ele tinha as provas. O vídeo foi a forma mais cruel de apagar não apenas um homem, mas uma verdade. A revelação desencadeou uma onda de colapsos corporativos. Em menos de 72 horas, ações de 2 das maiores agências do país despencaram 45%. 3 diretores foram presos ao tentar deixar o país. E um antigo produtor de música, Não Seong-woo, confessou ter recebido instruções para garantir que Yu nunca falasse. Durante o interrogatório, declarou: "Não era apenas sobre ele, era sobre o que ele representava, a queda de todo o império." Enquanto isso, o público transformava o nome de Yu em bandeira. Milhares de fãs reuniram-se diante do tribunal, velas nas mãos e cartazes com a frase que ecoava desde o vídeo: "A verdade vai queimar todos vocês." Entre eles estava sua mãe, uma mulher frágil de olhar firme, que, ao ser cercada por jornalistas, disse apenas: "Meu filho foi morto por dizer a verdade." Agora, a verdade é o que o mantém vivo. Bastidores da Suprema Corte, um relatório interno classificado como extrema sensibilidade, uso restrito circulava entre juízes e promotores. O documento, de 118 páginas, detalhava as investigações paralelas realizadas por uma equipe especial de ciberperícia. Descobriu-se que o vídeo continha metadados ocultos, instruções codificadas que sincronizavam as falas dos agressores com mensagens enviadas em tempo real de um servidor remoto localizado em Osaka, no Japão. Isso confirmava a teoria de que os 11 não agiram por conta própria. Mais chocante ainda, o relatório identificava a presença de um observador na cena, um homem de terno, visível por apenas 0,8 segundos no reflexo de um espelho. Técnicos ampliaram a imagem e detectaram um crachá parcialmente legível, QH Media Group, o mesmo conglomerado citado nos papéis encontrados sob o assoalho. A conexão era inevitável, e quando a Suprema Corte confirmou oficialmente a autenticidade desses elementos, o caso se transformou em uma guerra judicial. 3 promotores pediram proteção federal. Um dos juízes responsáveis pelo julgamento renunciou alegando ameaças diretas à família. A mídia internacional chamou o escândalo de o caso mais sombrio da história do entretenimento asiático. Enquanto os tribunais se preparavam para as novas audiências, jornalistas independentes começaram a publicar relatórios paralelos. O repórter Lee Kwang-si, do portal Trutline, revelou que havia recebido arquivos de voz atribuídos a um dos agressores, gravados um mês antes do crime. Em um dos trechos, uma mulher diz: "Não podemos parar agora. O contrato já foi assinado. Se recuar, morremos todos."
As gravações, autenticadas por especialistas, indicavam que o ataque fora planejado e financiado. Os dias se tornaram longos. As noites, ainda mais pesadas. Os edifícios de vidro das agências, antes símbolo de glamour, agora eram cercados por manifestantes. A indústria do entretenimento tremia. Contratos foram cancelados, projetos suspensos, marcas se distanciaram de artistas ligados ao escândalo. O glamour deu lugar ao medo. No centro desse caos, o rosto de Ilmenglong reaparecia em cada tela, cada mural, cada notícia. Não mais como a vítima, mas como o símbolo da resistência contra o sistema que tentou destruí-lo. Sua frase final: mesmo que eu morra aqui, a verdade vai queimar todos vocês, agora estava gravada nas paredes do tribunal e nos corações de milhões. Na noite em que o Supremo Tribunal confirmou que o vídeo havia sido transmitido originalmente por um canal privado pertencente a uma produtora ligada ao governo, um trovão rompeu o céu sobre Seul. Chovia forte, e as luzes da cidade piscavam como se o próprio ar estivesse carregado de culpa. Do lado de fora, repórteres encharcados continuavam o transmitindo. Um deles, com a voz embargada, assumiu o sentimento nacional. A justiça falou, mas quem ouvirá as vozes que ela calou? As últimas linhas do relatório oficial da Suprema Corte, obtido com exclusividade por um consórcio de jornalistas, encerravam o documento com uma nota simples, quase poética. O caso Ilmenglong não é apenas sobre morte. É sobre o preço da verdade em uma era que prefere o silêncio. Nos dias que seguiram, velas continuaram acesas em frente ao tribunal. O vento apagava algumas, mas outras eram reacendidas. Entre o frio e a escuridão, a cidade parecia ouvir o eco de uma promessa antiga, de que a verdade, mesmo ferida, sempre encontra uma maneira de sobreviver. E assim, enquanto as investigações se aprofundavam e os culpados tentavam se esconder sob camadas de poder e dinheiro, a imagem final de Ilmenglong permanecia intacta, ajoelhado, ensanguentado, mas com o olhar erguido. Um olhar que dizia mais do que qualquer sentença. Um olhar que, mesmo após a morte, continuava julgando o mundo que o condenou. Naquela noite, Seul não dormiu. Porque havia uma chama acesa, invisível, queimando nas entrelinhas da história. A chama de um homem que transformou sua última respiração em justiça.